A paz do Senhor Jesus Cristo, te cumprimento com essa paz gloriosa, paz do príncipe da paz, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria nesse instante de falar um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Eu vou repetir, a vinda do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Muitas pessoas estão preocupadas com sinais físicos, sinais na lua, nas estrelas, peste de gafanhotos, pandemia de coronavírus, novo vírus da dengue e tanta coisa, mas a Bíblia Sagrada tem muito claro sinais para a igreja. Acerca de outros sinais, Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Eu quero ler aqui 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9. Ouça bem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Somente uma igreja alicerçada na Bíblia Sagrada poderá opor-se aos sinais que Jesus disse que aconteceria acerca da igreja, e o apóstolo Paulo firmou isso em suas cartas, tanto nas cartas a Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, Timóteo. Ele deixou claro isso, sobre a apostasia. E a igreja, no final dos tempos, foi convocada pelo apóstolo Paulo a opor-se à apostasia, que ameaçava já na sua época, e que se intensificaria essa apostasia, que estaria ameaçando o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9, e 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A epístola ou as epístolas de Paulo a Timóteo foram escritas aproximadamente entre 61 e 65 depois de Cristo. Timóteo era um jovem pastor que dirigia a igreja de Éfeso na província da Ásia. E a igreja de Éfeso, inclusive com mais algumas igrejas da Ásia, estavam sendo assoladas por diversas heresias e foram destinatárias das cartas de Jesus Cristo a João na ilha de Pátimos. No capítulo 2, do versículo 6 ao 20, nós vemos isso. E esta passagem está relacionada principalmente à idolatria, materialismo, profetismo e imoralidade. São coisas que aconteceriam na igreja, entre os cristãos, entre os crentes, que no final dos tempos isso iria se intensificar. Ou seja, uma idolatria dentro da igreja, um abandono das escrituras, um materialismo, um profetismo
e uma imoralidade dentro da igreja. Ora, eu quero falar um pouco sobre estes sinais acerca da vinda do Senhor Jesus e próximos, eu creio, próximo ao arrebatamento da igreja. A igreja não espera o anticristo, eu creio assim. A igreja não aguarda um governante mundial, a igreja não aguarda uma solução da organização do Tratado Atlântico Norte, a igreja não aguarda uma solução da Organização das Nações Unidas, a igreja não aguarda dos Estados Unidos, a igreja não aguarda e não espera os políticos melhorarem, não, a igreja aguarda Cristo Jesus. Por quê? Até porque ela não é desta terra, a igreja é do céu. E o que aconteceria no final dos tempos ou próximo à vinda do Senhor Jesus Cristo é aquilo que nós vemos falado em Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo, Paulo dizendo também aos romanos acerca do caráter dos homens, mas eu quero me ater a algumas coisas que nós vemos na passagem lida de Timóteo capítulo 3. Por exemplo, nós estamos enfrentando uma onda que nós podemos chamá-la de profetismo. Uma onda de revelações e profecias, trazendo o abandono das Escrituras. Nesta época de isolamento social, nós estamos vendo algumas lives ou um avanço das lives. E esse avanço tem sido bom porque muitas pessoas têm encontrado a Cristo Jesus pelo avanço desta modalidade de evangelismo, e eu creio que tem sido uma bênção. Felizes são aqueles que estão aproveitando desta época da igreja para evangelizar pela internet. Mas também, por outro lado, estamos vendo um avanço do profetismo. Eu estava vendo uma live esses dias no Facebook de determinado pastor, e ele estava dizendo: eu estou aqui para profetizar, dizia ele. Diga-me o seu nome e sua data de nascimento e deixa comigo que Deus me revela e eu vou revelar tudo acerca da sua vida e vou profetizar para você. Ora, para quem conhece, para quem é um pastor como eu sou há muito tempo e há muitos anos, e para quem entende, tem inclusive não apenas ser um pastor, mas tem o dom do discernimento do Espírito Santo e conhece as Sagradas Escrituras, sabe que este profeta, este suposto profeta, este falso profeta, digo com toda certeza, ele vai usar de coisas óbvias. Por exemplo, se você diz na live dele, escreve aí embaixo nos comentários, você diz o seu nome e diz a sua idade, por exemplo, 25 anos de idade, ele vai saber que é uma pessoa cheia de aspirações, é uma pessoa que ainda tem muitos sonhos a serem realizados e provavelmente está frustrada com algumas coisas. Ora, então ele vai dizer coisas óbvias, como dizer a esta pessoa de cerca de 25 anos, 30 anos de idade: olha, Deus está me revelando que os sonhos que ele ainda tem para você não foram realizados, porque você precisa perseverar naquilo que ele te disse. Olha, você tem passado problemas, enfrentado problemas com familiares, eles não têm entendido você e o que você tem em mente, porque eles não compreendem a tua vida e o desejo do teu coração, mas Deus diz para você nesse instante que você precisa continuar firme, ainda que muitas pessoas e parentes e familiares não estão te apoiando no que você está fazendo. Provavelmente, uma pessoa de 25, 30 anos de idade está namorando, a família não está apoiando alguma coisa, ainda está terminando uma faculdade, ainda tem sonhos para se realizar, são coisas óbvias. Se você coloca o seu nome nos comentários e diz a data do seu nascimento, e ele percebe que você é uma pessoa de 60 anos de idade, ele vai dizer coisas óbvias, supostamente reveladas por Deus, e ele vai dizer coisas óbvias para você de 60 anos de idade. Ora, o que é que uma pessoa de 60 anos de idade nesta época está sofrendo? Ela está sofrendo confinamento, isolamento, o medo do coronavírus, o medo de sair pelas ruas. Ora, com certeza, ele estará usando disto para fazer coisas óbvias nesta onda de profetismo. Então, isso traz o abandono das Escrituras Sagradas. É uma época que nós devemos tomar cuidado para que o governo da vida cristã não seja por meio de profecias. A vida cristã é governada pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ela é a nossa única regra de fé e prática. Regra de fé e prática. Nós cremos no Deus. E não apenas dizer creio no Deus. Eu creio no Deus da Bíblia.
Eu creio no Deus que fez os homens e não nos deuses que os homens fizeram. Portanto, uma onda de profetismo vem assolando a igreja de Deus, levando muitas pessoas à apostasia. Também vemos no meio do povo de Deus um certo egoísmo, uma atitude egoísta. Nós lemos os homens amantes de si mesmo. E quando diz amantes de si mesmo, a Bíblia acrescenta ingratos e irreconciliáveis. Pessoas com ódio no coração e com desejo de alimentarem a si mesmo e aquilo que elas amam. Elas pisam outras pessoas num egoísmo desvairado em consequência do abandono da palavra de Deus. Ora, nós precisamos crer na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de uma forma maravilhosa e especial. Portanto, uma onda de profetismo, uma onda de egoísmo, uma onda de sacrilégio, os homens sacrílegos, ou seja, blasfemos, profanos, inimigos de Deus, hipócritas, religiosos. Essa religiosidade morna que induz as pessoas a uma religião, em consequência dessa religiosidade, em consequência das tradições religiosas, em consequência do seu apego à religiosidade, a um certo legalismo e dogma, elas abandonam a Bíblia Sagrada, então blasfemam e profanam e se tornam inimigos de Deus. Também numa onda nos tempos de hoje, em que a igreja está passando, é uma época do materialismo. Nunca vimos tanto materialistas em nossa época. Estou dizendo no meio da igreja e também fora da igreja. Isso não é de assustar. Não, esse pastor não pode dizer essas coisas. O que as pessoas vão dizer da igreja? Sim, o que as pessoas irão dizer da denominação, porque a igreja não é uma denominação. A igreja é um grupo de pessoas que pertence ao corpo de Cristo, ou melhor, que é o corpo de Cristo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, do qual ele é a cabeça. Então não considere uma denominação como a igreja de Deus. A igreja é um barco que está nas águas, e ela precisa navegar. E nós não podemos confundir denominações com a igreja do Deus vivo. A igreja de Deus é o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, que está espalhado por toda a face da terra, em alguns lugares sofrendo muito. Em muitos lugares sofrendo perseguições, cristãos sendo mortos. Em outros lugares, como o Brasil, nós ainda estamos vivendo bem numa perseguição intelectual, filosófica e numa perseguição apóstata, de apóstatas que estão abandonando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mas estão num materialismo terrível, numa avareza tremenda, homens amantes de si mesmo, e agora vimos avarentos, que acham que o culto é para ele. Nesse egoísmo e materialismo, acha que o culto é para ele. Muitas pessoas vão no culto em uma denominação, em uma igreja evangélica, e eles querem que o culto seja para ele, que Deus lhe dê tudo o que ele deseja, e que não lhe peça nada, e que Deus não lhe incomode. Ora, uma boa pregação, querido amigo, querida amiga, uma boa pregação, ela incomoda aqueles que estão acomodados, ela perturba os acomodados. Deu para entender? Uma boa pregação, ela perturba, incomoda aqueles que estão acomodados e acomoda, acalma os que estão perturbados. Essa é uma boa pregação. A Bíblia Sagrada não foi feita e não diz que Deus tem que lhe dar tudo porque você tem sido às vezes uma criança mimada. O culto não é para você, o culto não é para aquele pregador, para aquele homem, grande homem que cobra milhares de notas de R$100 para trazer uma mensagem, uma pregação, para aquele cantor que não vai na sua cidade cantar por menos de R$30 mil. Não, o culto não é para ele. O culto não tem que agradar a pessoa. O culto não é para aquele que quer receber aquilo que a igreja tem para dar. Ele tem que procurar uma igreja que ele possa servir. Muitas pessoas não querem Deus, mas eles querem saber o que eles podem tirar de Deus. Talvez não seja o seu momento agora de ver este vídeo e dizer: eu quero saber o que é que Deus tem para mim, eu quero saber o que é que eu posso tirar de Deus. Isso é materialismo. E é isso, a Bíblia não ensina. Nesses tempos da passagem bíblica que nós lemos em 1 Timóteo, nós temos aí um hedonismo, ou seja, os homens amantes dos prazeres, amantes dos deleites. A Bíblia diz incontinentes, imoderados, pessoas que estão
envolvidas nos seus apetites sexuais, aborrecendo inclusive o casamento, já estão transtornando todas as coisas, e com eles não importa o que é certo e errado, importa se me faz bem. E dizem para você, olha, o tipo de vida que você vive está te fazendo bem? Então não importa que tipo de vida você está levando, o que importa é que você se sinta bem. Isto que você está vivendo te diverte? Você está se divertindo com o estilo de vida e o estilo de vida que você está vivendo? Não importa se você é um hétero, é um homo, ou se você, não importa o que você, se você é um adúltero, não importa se você é um depravado sexual, está lhe dando prazer? Então continue, o que importa é o prazer, o que importa é viver bem. Isso é hedonismo, contrário à Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que estas coisas se intensificariam aproximando-se a vinda de Cristo Jesus, numa soberba, num hedonismo, numa vaidade, presunçosos, orgulhosos, soberbos. E a Bíblia acrescenta algo mais: desafeiçoados, sem afeto natural, desobedientes aos pais e mães. Todos nós sabemos que o homem no pecado, ele não gosta de autoridades. O ser humano detesta autoridades. Quem é aqui que não ouviu alguém na pista piscar o farol de uma fiscalização e não correu dela, ou então mudou de lugar só para não ser fiscalizado por uma autoridade? Nós detestamos autoridades. Isso é natureza pecaminosa, e o cristão aprende que ele deve amar, orar, respeitar e seguir aquilo que as autoridades determinam. O próprio Senhor Jesus Cristo foi sujeito à autoridade e disse para aquele que estava acima dele: nenhuma autoridade foi lhe dada se não fosse por meu Pai que está nos céus. Então nós devemos entender que este afeto natural traz uma obediência aos pais e mães. Obedecer aos pais e mães. A Bíblia diz assim, que eles seriam sem amor para com os bons e seriam caluniadores dos bons. Nesta época agora de política, de tanta coisa, de lava-jato e tantas coisas e tantos problemas no Brasil, é interessante quando nós vemos alguma acusação. Por exemplo, suspeita-se que fulano de tal está envolvido com um crime organizado. Pronto, várias pessoas vão para as redes sociais dizendo mal daquela pessoa. Ora, foi uma suspeita. Ele não foi provado, não foi condenado, mas nós já condenamos ele pela suspeita. Nós o condenamos pela calúnia. Se ouvirmos uma calúnia de alguém, olha, eu acho que aquela pessoa está roubando, pronto, nós já vamos para as redes sociais e dizer que aquela pessoa deve ser presa porque é ladrão. Ora, não houve nenhuma comprovação daquilo que foi dito, mas infelizmente é assim, infelizmente. E isso traz a apostasia. Por quê? Porque isso traz o abandono das Escrituras Sagradas. Quando nós falamos a primeira, o profetismo, o abandono das Escrituras Sagradas, entra pelo avanço do profetismo, o abandono das Escrituras. A vida cristã governada e sendo governada por meio de profecias, supostas revelações, supostas palavras do Deus me disse, Deus mandou que eu dissesse. Ora, apostasia significa abandono consciente e público da fé. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e não temos palavra de Deus, logo a fé, ela é deturpada. A Bíblia diz de a fé que uma vez foi dada aos santos, ela foi confiada aos santos. Judas capítulo 1 é um capítulo só, mas o versículo 13 de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu poderia até dizer e parafrasear Judas: eu tive necessidade de gravar este vídeo para exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A apostasia destes últimos dias visa atacar prioritariamente a fé cristã e os artigos de fé que a Bíblia Sagrada nos fala e nos mostra. Eu não quero me prolongar nesta live porque sei que já está avançando para 20 minutos, ou por este vídeo que eu estou fazendo por 20 minutos, mas essa apostasia dos últimos dias, aproximando a vinda de Jesus, ataca a soberania de Deus, ataca a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ataca a realidade da vinda de Jesus.
E através da apostasia, objetiva o diabo minar a resistência da igreja, induzindo-a a deixar de ser reino de Deus para tornar-se uma simples organização religiosa. Eu poderia seguir falando sobre misticismo e a heresia do misticismo, mas quero terminar por aqui e fazer-te lembrar de que a passagem bíblica em que Paulo adverte a Timóteo para que ele pudesse advertir a igreja é exatamente isso: cuidado com o profetismo, cuidado com os profetas do óbvio, cuidado com os profetas que dizem Deus me disse e Deus não disse. Cuidado com os egoístas, com os sacrílegos, cuidado com os materialistas, cuidado com os hedonistas. Não importa o que você faça, se te der prazer, continue. Não, de espécie alguma. Cuidado com os vaidosos e desafeiçoados. Cuidado com aqueles que levam você para longe das escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada. Eu posso terminar dizendo: eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no Jesus da Bíblia. Eu não creio apenas no Jesus histórico. Eu creio no Jesus da Bíblia. Eu creio no Jesus da Bíblia. Eu confio. Tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus é, eu creio. Tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus fez, eu creio. Tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus vai fazer, eu creio. E a Bíblia precisa ser suficiente para mim. A Bíblia Sagrada precisa ser suficiente para você, como nossa única regra de fé e prática. E esta Bíblia diz que Jesus disse que ele voltará, que ele virá. E esta Bíblia diz, e Deus usou pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, Pedro, Judas e tantos outros escritores como João. A Bíblia diz que Jesus Cristo virá, que ele arrebatará a igreja, arrebatará os seus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Eu creio que isso está prestes a acontecer, porque estes sinais que marca a última hora da igreja na face da terra, inclusive a propagação do evangelho aqui agora, eu creio que breve Jesus Cristo virá. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Um abraço para você. Sou o pastor Hilton Gonçalves, pastor da Primeira Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, Brasil. Pátria amada é Brasil. Aqui como cidadão, porque pátria amada celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E lembrando disso, termino com 1 João 3, 2 e 3. Ah, que gostoso! Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. E sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que tem esta esperança, repito, e qualquer que tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Um abraço. Deus te abençoe ricamente.